começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os mandados judiciais. O artigo 5º determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre mandados judiciais, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Márcio Carvalho, especialista em Direito Processual Civil e professor de Processo Civil. Também vamos conversar com o oficial de Justiça, Cedeur Fernandes, do Supremo Tribunal Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Cedeur, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que são mandados judiciais. Olha, os mandados judiciais são ordens expedidas pelos juízes que buscam levar até as partes litigantes comunicações processuais. E quais são esses mandados? Os mandados principais, pelo menos aqueles que os oficiais de justiça lidam com maior número no dia a dia, são os mandados de citação e os mandados de intimação. Doutor Márcio, só para a gente deixar tudo explicadinho, quais são as diferenças principais aí entre citações e intimações, até na hora de cumpri-las também? Bom, a citação é um ato que permite alcançarmos a angularização da relação jurídico-processual. Portanto, não se materializa a citação tão somente como um ato de comunicação. Na verdade, precisamos que o processo, a relação jurídico-processual seja perfeita, para que a pessoa se sujeite, autor ou réu, às ordens do comando sentencial. E para que isso aconteça, tem que ser perfeita essa angularização, ou seja, a pessoa tem que integrar a lide, a relação jurídico-processual. A citação é exatamente o ato que permite que essa pessoa integre a lide e se sujeite às decisões judiciais, enquanto as intimações são atos de comunicação de decisões judiciais ou de sentenças judiciais para que ela faça, deixe de fazer algo, ou para que ela tenha ciência de um determinado ato. Então não se confunde a citação com a intimação. Mas é possível também que no mandado inicial de cumprimento vale tanto a citação quanto a intimação, por exemplo, para cumprir uma liminar. E na hora de entregar um mandado judicial tem um profissional que é fundamental, o oficial de justiça. É ele que leva o documento para a pessoa que tem que comparecer à delegacia ou ao judiciário e se certifica de que foi entregue. Mas este é um trabalho que muitas vezes envolve riscos. O trabalho do oficial de justiça é basicamente cumprir mandados judiciais. É uma profissão que quem exerce convive com muita insegurança. Eles trabalham nas ruas sozinhos, não têm permissão para usar armas e não podem contar com a ajuda da polícia, já que esse tipo de escolta só pode ser determinada por um juiz. Aqui no DF, sempre que o oficial de justiça se sentir ameaçado no cumprimento da determinação judicial, ele deve suspender o cumprimento da medida e retornar com o apoio policial. Além disso, se ele antecipar esse problema, ele pode entrar em contato com o batalhão judiciário e solicitar o auxílio do batalhão judiciário para cumprimento da medida. Em 2006, uma oficial foi assassinada com um tiro na cabeça aqui em Brasília. Ela dirigia um automóvel e entregava intimações quando foi surpreendida por um homem. A polícia prendeu o acusado, que alegou ter atirado acidentalmente. Para os colegas, ela morreu porque intimava pessoas da região. Foi a primeira vez que um oficial de justiça foi morto trabalhando no Distrito Federal. Antônio também já passou por diversas situações de risco. Ao entregar uma intimação na zona rural de Brasília, ele foi ameaçado por um funcionário que se negou a repassar a intimação. Naquele momento eu fiquei constrangido, eu fiquei meio temeroso de que ele pudesse até partir para alguma agressão física. Dizendo que eu deveria sair dali, mas com o mandado e que ninguém receberia. Doutor Cedeur, o senhor já passou também por alguma situação de risco? Não hoje aqui trabalhando no Supremo Tribunal Federal, né, que é um tribunal com situações bem especialíssimas e não chegaria a esse ponto da gente ser ameaçado, até mesmo pelas pessoas que são destinatárias dos mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu também já tive a felicidade de ser oficial de justiça na primeira instância, no estado de Minas Gerais, e em várias situações eu já me senti ou ameaçado ou até mesmo sujeito a algum tipo de violência. É comum
por exemplo, no cumprimento de mandados de desocupação de áreas ocupadas por movimentos sociais, ou até mesmo em algumas situações de penhora e apreensão, busca e apreensão de veículo, em que as pessoas que são ali os proprietários ou estão na posse daquele bem se sentem de tal forma agredidos pela medida extrema judicial que chegam a insinuar ato de violência contra o oficial de justiça. Agora, doutor Márcio, ameaçar um oficial, mesmo que veladamente, só piora a situação, não é mesmo? Sim, ainda que na relação jurídico-processual de onde emana o ato de citação e intimação não vai haver uma repercussão imediata, talvez como litigante de má-fé, mas evidentemente que a ameaça é um tipo penal e que inclusive gera a responsabilização penal daquele que ameaça. E qual pode ser essa responsabilização? Bom, ele respondeu um crime por ameaça e é da competência dos juizados especiais criminais a ameaça. Agora, evidentemente que o oficial de justiça pode ter o apoio das autoridades para cumprir a diligência e o juiz pode até de antemão, muitas vezes pela iniciativa da outra parte, já deferir que a medida seja cumprida com esse apoio. Doutor CDU, a gente viu na reportagem essa questão que pode pedir o apoio, mas geralmente o Estado tem infraestrutura suficiente para isso? Tem. Pelo menos essa parte do Brasil que eu conheço um pouco, no Centro-Sul, eu posso garantir que o Estado, com a polícia, sempre está à disposição do judiciário para o cumprimento dessas medidas. E, aliás, em alguns estados existem até batalhões especiais que promovem esse tipo de atendimento, pessoas que são preparadas tanto para lidar com essas situações de conflito, quanto para entender a hora de avançar, a hora de recuar. Doutor Márcio, agora o oficial que se sente ameaçado e que não consegue proteção, como é que ele faz? Porque ele não pode deixar de cumprir a ordem do juiz, não é mesmo? Sim, mas a integridade física dele também é uma prioridade. Por essa razão, ele não deve cumprir a medida, evidentemente, para se colocar em risco. Ele deve comunicar com a fé pública que ele tem, certificar, né, a maneira como se deu a tentativa de cumprimento do ato e informar o juiz para que o juiz determine as medidas necessárias e cabíveis. Doutor CDU, e quais são as regras na hora de entregar uma citação ou uma intimação? Pode ser na residência, pode ser no trabalho, tem que cumprir algum procedimento básico? Eu acho que, antes de tudo, e essa é uma regra que vale para todo servidor público, educação e gentileza. Porque a gente tem que entender que o oficial de justiça é uma parte do judiciário, um auxiliar do juiz que executa uma ordem de força. Então, a princípio, ele tem que tomar cuidado para que não extrapole no cumprimento dessa ordem e passe a abusar dos poderes que a ele foram conferidos para o cumprimento da ordem. E, além disso, tem que cumprir estritamente o que determina a lei, inclusive as salvaguardas constitucionais quanto à inviolabilidade domiciliar, tanto na residência da pessoa a quem a ordem é dirigida, quanto nos locais de trabalho, quando a ordem tiver para ser cumprida nesse local. Isso significa, doutor Márcio, que tem um determinado horário que não pode procurar a pessoa em casa ou no trabalho? Não, com as ressalvas feitas da garantia da preservação da intimidade e do domicílio, evidentemente que o oficial de justiça vai sopesar, né, o cumprimento da medida, mas o juiz ele pode permitir que o cumprimento se dê em horário excepcional, porque muitas vezes não é possível encontrar ou cumprir a diligência num determinado horário ordinário, e há necessidade de cumprimento extraordinário. O que a lei ressalvou é que, durante culto religioso deve evitar a citação, em razão de falecimento de membro da família, durante 7 dias desse falecimento deve-se evitar a citação, e em razão do casamento, durante os 3 dias de bodas. Mas ainda assim a lei excepcionou que, para evitar o perecimento de direito, pode-se dar, inclusive nesses momentos, a citação. E quanto aos horários, doutor CDU? Tem horário que você não pode entrar na casa da pessoa, mas pode entregar para ela ali do lado de fora da casa, ficar esperando, fazer um tipo de campana? Como é que é? Tem gente que se incomoda com esse ato de campana, né? Eu acho que é legal o oficial de justiça proceder a essa espera de fora da residência, mas talvez não seja recomendável. Talvez seja melhor que ele volte em outro horário ou procure essa pessoa em outro local. Porque essa de acirrar os ânimos
ela sempre traz desvantagens, ou desvantagens para o cumprimento da ordem que foi dada, ou desvantagem para a segurança do oficial de justiça, porque ele é um sujeito sozinho, sem arma e exposto na rua. Por que o oficial de justiça não pode usar arma? Hoje Existe alguma legislação? Hoje ele não pode porque ainda não há no Estatuto do Desarmamento uma autorização expressa. O que se tem hoje é uma discussão no Congresso Nacional sobre a possibilidade de promover essa autorização. E tem prazo, doutor Márcio, para essa intimação ou citação ser entregue? Sim, os estados todos têm regulamentado o prazo que o oficial de justiça deve ficar para cumprir a medida, mas o importante no cumprimento da medida é a legitimidade do ato, ou seja, que realmente o destinatário seja aquele que vai receber a citação e intimação. Em algumas situações, se tratando de pessoa jurídica, o gerente, o administrador, quem tem poderes para representá-la, e muitas vezes até pela teoria da aparência, aquele que se ostenta ali como preposto, para que não haja uma nulidade a ser legada no futuro por conta da não angularização da relação processual, gerando um retrocesso na marcha processual. Então, o ato, na hora do seu cumprimento, deve se revestir dessa legalidade para que tenha eficácia. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o oficial de justiça Cedeur Fernandes, do Supremo Tribunal Federal, e o advogado Márcio Carvalho, especializado em Direito Processual Civil e professor de Processo Civil. Eles conversam conosco sobre mandados judiciais. E o que acontece com alguém que se recusa a receber uma intimação? A lei diz que o oficial pode recorrer à família e até mesmo a um vizinho. O Código de Processo Civil determina que se o réu for procurado por 3 vezes sem ser encontrado e houver suspeita de que ele está se escondendo, o oficial de justiça deve intimar a qualquer pessoa da família ou um vizinho, avisando o dia e hora em que vai voltar para fazer a citação. Se no prazo designado o réu não estiver presente, o oficial dará por feita a citação. O escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma. Doutor Cedeur, o oficial tem sempre que dar um jeito de entregar a intimação? Esse é um chavão que se repete muito no Brasil, mas que deve continuar sendo repetido. Decisão judicial se cumpre. E o oficial de justiça recebe mandado, e como alguém que recebe o mandado do judiciário, ele jamais tem essa liberdade para devolver o mandado sem um cumprimento, exceto nas situações em que ou a coisa que era para ser apreendida, ou a pessoa que era para ser encontrada, não foi encontrada. E nesses casos, como é que é feito? Publica-se um edital avisando? Como é que acontece? Nesses casos de citação ou intimação negativa, o oficial de justiça devolve imediatamente o mandado certificando o ocorrido, que procurou a pessoa, que tentou obter novas informações da localização dessa pessoa ou dessa coisa, e que mesmo assim não foi possível o cumprimento da ordem. Mas sempre com essa limitação, porque a partir dessa certidão do oficial de justiça é o juiz que vai dizer quais são os efeitos dentro daquele processo. Doutor Márcio, o que pode acontecer com uma pessoa que se recusa a receber uma intimação? Bom, o oficial de justiça tem fé pública. Portanto, ele certifica, independentemente de ter o destinatário da citação e intimação recebido a contrafé e o documento, é certificado que foi cumprida a diligência. E, evidentemente, quando não é encontrada, é uma outra situação que vai demandar a citação por edital, alguma outra medida, alguma outra tentativa. Mas a citação, além de chamar para compor a relação jurídico-processual à parte, ela também gera efeitos processuais e efeitos materiais. Efeitos materiais, por exemplo, interromper a prescrição, constituir o devedor em mora. Então, a citação é um ato importante dentro da relação jurídico-processual. Doutor Cedeur, agora a lei fala que em caso de réu, se ele não for encontrado por 3 vezes, o oficial de justiça pode entregar a intimação para um familiar ou até mesmo para um vizinho. Essa pessoa é obrigada a receber esse documento? Sim, porque todos nós, nesse caso, estamos sujeitos à colaboração com a justiça, né? Então, o oficial de justiça, diante dessa demonstração de que a pessoa, isso pelos atos, ali ele percebe que a pessoa está fazendo uma tentativa de se ocultar à ordem da justiça, ele comunica a um parente, a uma pessoa próxima ali, que ele sabe que vai ter contato com aquele destinatário da ordem,
de que retornará em outro dia e se até esse retorno dele essa pessoa não o procurar ou ele não for encontrado, ele fará a prática do ato nessa pessoa, nesse terceiro, pessoa da família ou vizinho. E se esse terceiro não conseguir encontrar o réu para entregar a intimação ou a citação que recebeu? É por isso que é importante que o oficial de justiça tenha segurança na hora de fazer essa escolha. Não é uma escolha feita aleatoriamente. Ou seja, a própria prática traz esse traquejo para o oficial de justiça para ele perceber que a pessoa continua morando naquele local, que ela continua mantendo relações com aquela pessoa, ou seja, de forma a tornar seguro de que, independentemente de qualquer situação, os dois se encontrarão e ele dará o recado, ou seja, dará a ele a ciência de que o judiciário tem alguma comunicação a ser feita. E você sabe o que pode acontecer com quem se recusa a cumprir uma intimação? A equipe do Artigo 5º foi conferir se a população tem conhecimento sobre esse tipo de situação. Depende do que a pessoa fez, né, para ser intimada. Depende do delito que ela fez, alguma coisa que ela fez, porque ser intimado do nada não seria o caso de ser preso. Se ela não deve, tem que comparecer, né? Independente do assunto. A justiça tem que ser cumprida. Se não está querendo ir é porque não quer ir, né? Não quer, está fugindo da justiça. Porque a intimação, eu acho que a polícia chegar na minha casa com uma intimação, ela pode entrar dentro da minha casa. Ela pode ir lá dentro. Eu penso que sim. Do certo, foi intimado, tem que comparecer, porque é a justiça, né? Tem que ser legal, né? Eu desrespeito a ordem judicial, entendeu? Ela tem que ter uma punição, uma punibilidade qualquer, porque senão desarranja todo o sistema judiciário, né, e a própria direito de cidadania. Doutor Márcio, o que pode acontecer na realidade com quem recebe a intimação e não cumpre? A pessoa pode ser presa mesmo, conduzida contra a vontade dela? Na verdade, a intimação é um ato de comunicação de uma ordem judicial para fazer, deixar de fazer alguma coisa, entregar um documento, retirar o nome de alguém de uns órgãos de proteção ao crédito, entregar um veículo ou comparecer à audiência. Quando alguém é intimado a comparecer à audiência e deixa de comparecer, o juiz pode determinar uma condução coercitiva, a lei diz sob vara, para que venha cumprir com seu papel de colaboração com a justiça. Isso mesmo se for apenas uma testemunha? Sim, mesmo se for uma testemunha, mesmo que não seja parte no processo, tem o dever de colaborar. Então, se há a designação de uma audiência, ela é intimada e não comparece, o juiz poderia, no mesmo ato da audiência, já determinar a condição coercitiva ou designar outra audiência e intimar novamente com essa imposição de condição coercitiva. Doutor Cedeu, e por que as pessoas temem tanto receber uma intimação ou citação? Eu acho que talvez derivada dessa questão de que depois do judiciário não há mais guarida, né? Não há mais outro socorro, porque o judiciário funciona, talvez no imaginário das pessoas, e é assim na lei, como a última instância de salvaguarda dos direitos constitucionais. E geralmente como é que os oficiais de justiça são recebidos? Olha, isso depende muito, né? Se a pessoa for alguém que deve alguma coisa para a justiça, ou seja, no sentido de que se for se tratando de réu, talvez não seja algo feito de forma muito educada. Mas também a comunicação processual do judiciário é feita com o autor e, às vezes, é recebido com uma certa alegria, porque significa que o processo dele está sendo movimentado e logo, logo vai ter um desfecho ou favorável ou desfavorável para ele, mas no sentido de que logo vai ser solucionado aquele litígio. Então também pode ser uma boa notícia, né? Também pode ser uma boa notícia. Inclusive, os oficiais de justiça, em regra, cumprem mandado, por exemplo, de soltura. Levam um alvará de soltura que é quase recebido como festa. O artigo 5º, 35 da Constituição, quando elenca o acesso à justiça como uma garantia constitucional, implica dizer acesso substancial à justiça. Ou seja, a gente não pode presumir que o réu seja aquele que praticou ou não tem o direito ou praticou um ato ilícito, né? Tanto ao autor quanto ao réu assistem os mesmos direitos da tutela jurisdicional adequada. Então, a intimação, tanto para um, tanto para outro, a gente não pode pressupor que alguém esteja em posição favorável ou desfavorável por estar no polo ativo ou passivo da demanda. Agora, tem uma diferença aí, o senhor já explicou um pouquinho, mas eu gostaria que o senhor explicasse mais. Quando é em caso de pessoa física e pessoa jurídica?
Sim, a intimação ou a citação é um ato de dar ciência a compor a relação jurídico-processual. Como a pessoa jurídica é uma entidade, uma abstração, uma criação jurídica, ela tem que ter alguém que a represente. A lei diz que é o gerente, é o diretor, o administrador, quem tem poderes para representá-la, atuar em juízo fora dele. Contudo, nós temos o quê? Grandes empresas em que, evidentemente, se precisarmos citar somente o seu diretor, talvez a gente nunca consiga, porque são empresas com 10 mil funcionários ou muitas filiais, coisa do gênero, ou subsidiárias de multinacionais, e por essa razão construiu-se a teoria da aparência, em que se considera perfeito o ato de citação e intimação, mesmo naquele que não esteja revestido daqueles poderes legais, mas se ostente como sendo o preposto daquela pessoa jurídica. Então, não necessariamente tem que ser a pessoa que tem mais importância, que tem mais poder ali na empresa. Pode ser uma outra pessoa. Sim, se fôssemos citar só o presidente de determinada sociedade, provavelmente jamais conseguiríamos citá-lo. Né? Mas, no que diz respeito à pessoa física, também pode ser citado na pessoa daquele que a represente. Ou um advogado com poderes específicos para se receber citação. O curador, no caso do curatelado, a pessoa que é incapaz. Doutor Cedeur, agora a gente viu aí nas entrevistas que as pessoas têm um conhecimento sobre o que é uma intimação, uma citação e sobre quais são aí as consequências de não cumpri-las. Na realidade é isso mesmo ou o que vocês encontram no dia a dia é um pouquinho diferente? Não, em regra as pessoas não veem o judiciário como uma espécie de inimigo. As pessoas têm uma resistência, ou pode até ter uma resistência, antes da judicialização do litígio. Mas eles depositam confiança no judiciário. Então, mesmo no caso do processo penal, em que o oficial de justiça vai fazer comunicação de pessoas que cometeram crimes, às vezes até crimes graves, mas há um certo respeito. Então, embora haja a possibilidade de alguma controvérsia sobre a eficiência ou a efetividade do judiciário, mas isso não é externado na hora de recebimento do oficial de justiça. E qual é o próximo passo? O oficial de justiça entrega a intimação ou citação, mas o trabalho dele não termina aí, não é mesmo? Não, porque além de fazer essa comunicação com a entrega ali do mandado judicial, ele tem que fazer a devolução desse mandado para ser juntados aos autos. E tão logo ele faça a efetivação dessa medida, ele volta para o tribunal e promove ali a certidão, certifica o que ocorreu para que seja juntada aos autos e a partir desse momento, na maioria dos casos é assim, por exemplo, no processo civil, com essa juntada do mandado devidamente cumprida, ele passa a produzir os efeitos que a lei determina. Doutor Márcio, e qual que é a dica para uma pessoa que recebe uma intimação ou citação? Ela tem sempre que comparecer acompanhada de um advogado, de um profissional? Não, na verdade ela deve verificar a que se destina. Pode ser que a intimação seja só para funcionar como uma testemunha que presenciou um acidente de trânsito. Evidentemente que essa testemunha não precisa estar auxiliada por um advogado. Mas é claro que buscar o conselho, o aconselhamento profissional é importante, principalmente quando é um ato de citação para compor a relação processual ou quando a pessoa é intimada na condição de autor ou na condição de réu. Ele deve ter, evidentemente, o seu advogado, porque a capacidade postulatória é do advogado. A parte sem o advogado nos autos, se for autor, pode acabar sofrendo uma extinção do processo prematuro, se for réu, responder o processo à revelia. Então, só para a gente encerrar aqui, doutor Cedeur, qual que é a dica aí para quem trabalha nessa área para entregar uma intimação, uma citação, sem correr o risco de depois influenciar negativamente no processo, causando uma nulidade, como o doutor Márcio já comentou aqui numa resposta anterior? A dica maior é não se envolver. O oficial de justiça não é protagonista do processo judicial e nem deve querer ser herói para sê-lo. Então, o judiciário é um instrumento do Estado de pacificação das controvérsias. Não cabe ao oficial de justiça atuar em sentido contrário. Ele tem que, no mínimo, deixar as coisas como elas estavam. Então, diante de uma situação que possa estar partindo para um modo de gerar mais violência ou de gerar mais atrito, compete ao oficial nesse momento avaliar a situação e talvez recuar, pedir ajuda ou mesmo se aconselhar com aquele que é o titular da ordem que foi ali determinado, com o juiz. Doutor Márcio, e para quem recebe a intimação, qual é a dica? Bom, evidentemente tem que tratar com urbanidade o oficial de justiça, que ele é um auxiliar da justiça. É fundamental para que os atos de comunicação judicial se efetivem. Então, ele funciona como uma longa-manos, o braço do juiz. E não é contra ele que a pessoa tem que
externar suas reclamações. É com o seu advogado, no processo, porque o destinatário dessas reclamações ou insurgências é o juiz e não o oficial de justiça. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor CDU, doutor Márcio, agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!